Olá, seja muito bem-vindo ao novo Corretor Pod, o podcast para corretores de seguros reais que desejam manter a sua relevância no mercado de seguros. Meu nome é Rafael Brentegani e hoje eu estou aqui com o Dirceu Tix, presidente da Loja Cor Seguros, e vai compartilhar conosco uma grande jornada com muito conhecimento, muita tecnologia, muito assunto atualizado para você se manter conectado e, como eu disse, relevante no mercado de seguros. Dirceu, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado a vocês do podcast, um grande prazer estar aqui. E você já sabe, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você receba as notificações dos próximos episódios. E se você pudesse contar com os serviços de uma agência de comunicação especializada em seguros, com experiência de mais de 20 anos no segmento? O projeto Novo Corretor é uma ação cooperada entre corretores de seguros. O objetivo é tornar acessível a elaboração de sites e gestão de conteúdo para redes sociais de forma profissional e especializada. Faça como mais de 200 corretores em todo o Brasil e fale conosco para descobrir como funcionam nossos planos. Vamos lá, Dirceu. Então, conta aqui. Muitos, com certeza, que já estão aqui assistindo, sabem, né, da sua trajetória ou de boa parte dela, mas com certeza também tem gente que ainda não te conhece nessa profundidade. Então, conta aqui pra gente um pouco da sua trajetória. Muito bem. Bom, eu acho que vale comentar que eu comecei a minha trajetória na agricultura, no oeste de Santa Catarina, um município que tem 1.870 habitantes, 90 votos elege um vereador, uma região muito próspera, um estado de gente trabalhadora, mas com poucas oportunidades, era agricultura familiar, e aí eu saí, busquei formação e empreendi também, fui em diversas frentes, mas basicamente fiz carreira dentro da área de comércio, trabalhei em rede de farmácias, trabalhei em serviços também, onde eu aprendi muito sobre o que é a prestação de serviços, que a gente não é medido por aquilo que dá certo, mas como reagimos naquilo que dá errado. E a partir dos 30 anos de idade eu ingresso no mercado de seguros, e é uma história bem interessante porque ela pauta a minha carreira até aqui, onde eu não tive qualquer contato com seguros antes disso. E foi interessante porque eu recebi uma chamada de um headhunter e na terceira etapa do processo seletivo, que me interessou por ser uma empresa multinacional, por ser uma empresa com benefícios interessantes, era uma posição de diretor regional para o sul do Brasil. E na terceira etapa eu fico sabendo que se trata da Veracruz Seguradora. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí falava, mas pertence ao grupo Mafre, é um grupo espanhol, nunca tinha ouvido falar. E aí eu saio da entrevista, pego o celular, a única pessoa que eu conhecia chama Uadil, nunca soube o nome da corretora dele, mas meu corretor. E a partir daquele dia eu comecei a ver pelas ruas, andando, a placa de Sul América, placa de Mafre, placa de outras empresas. E aí começa a minha trajetória sem nunca ter trabalhado com seguros antes disso. E aí se passam 28 anos de lá para cá. 28 anos de lá para cá. E você começou então na Veracruz, no sul do Brasil. Comecei na Veracruz. Nessa época ela se chama Veracruz Sistema Mafre, que depois passou a ser Mafre. A Mafre já era controladora desde 92. Eu entrei em 98 nessa empresa. E aí eu entrei como regional do sul, para os 3 estados, com sede em Curitiba, atendia e viajava muito, conheci muitos corretores do sul do Brasil. E a partir daí, 2 anos e meio depois, 3 anos, eu fui convidado a vir para São Paulo. Convidado, aspas, intimado, a vir para São Paulo. Então já se passam aí 23 anos que eu estou em São Paulo. Vim para fazer a expansão nacional da Mafre, na época vinculado a uma estrutura Espanha e América Latina.
Então, tive muitas oportunidades muito interessantes de conhecer praticamente todos os países da América Latina. Basicamente, eu não estive a trabalho na Bolívia, mas conheci todos os demais países, do México à Argentina. E, claro, conheci todos os estados brasileiros a trabalho, principalmente. Não só as capitais, mas o interior também com muita propriedade, porque os negócios acontecem no Brasil todo. Isso também é característica da Loja Accord, está presente no Brasil todo, mas eu fechei essa jornada de conhecer o país e também com a felicidade de ter entrado numa empresa multiproduto, que te dá uma visão bastante ampla. Até uma coisa que é bem curiosa, antes de entrar em seguros, começando a minha jornada como comercial, eu passei a viajar muito e já tinha filho. Então, eu tive a preocupação de entrar num banco, que na época era Bamerindos. Falei, gostaria de comprar uma pólice de seguro de vida. E aí a pessoa falou, quem é o seu gerente? Falei, não sei. Então, senta aqui. Aí fez os cálculos e me vendeu uma pólice. Ele falou, a conversa foi a seguinte, R$50 por mês tá bom? Eu falei, tá bom. E aí peguei uma proposta, levei para casa, minha esposa, não, você nunca vai morrer. Eu falei, tá bom, mas tá aqui na gaveta e tal. E quando eu cheguei no mundo do seguro, para mim foi muito bom, porque eu passei a ter uma visão de gestão de risco e também de planejamento financeiro. E aí eu peguei aquela minha apólice, que estava vigente até então, já estava com 15 anos essa apólice. Nossa. E ela, se eu atualizasse o valor hoje, daria R$20 mil de cobertura. Não daria para minha família viver mais do que 3 meses. Uma coisa assim, surreal, né? Então a gente passou a ter contato com previdência privada, com venda consultiva de um seguro de vida. E aí eu usei isso para minha vida pessoal, porque foi super interessante. Eu agradeço muito ao Cosmos, sei lá quem, pelo fato de ter entrado no ramo de seguros e garantir meu futuro e da minha família. Eu não teria tido acesso, muito provavelmente, assim como muitas pessoas não o têm. Até tem uma boa intenção e iniciativa de comprar uma apólice, mas não tem a proteção efetiva. E você falou sobre proteção, e a proteção é o que norteou a sua carreira desde então. Então você veio depois da Mafre, e como é que foi essa transição nessa indústria, né, do segurador para um outro ponto do nosso ecossistema? Sim, é a mudança do balcão, né? No meu passado eu trabalhei em farmácia, e você não precisa perguntar para o cliente que entra se ele quer alguma coisa. Sim. Ele está ali porque ele necessita ou ele deseja algo, né? E quando você sai e tira a proteção do balcão e você começa a oferecer algo para alguém que não te pediu e que às vezes não tem a necessidade ou acredita que não tenha, é sempre um desafio maior. Então, acho que é sempre uma visão bastante diferente. Acho que, primeiro, distribuição de seguro de qualquer outro produto é muito diferente do ponto de vista também das seguradoras, ou nós chamamos de fornecedores. Porque não é só vender, tem consequência. Outros produtos, você entrega esse copo, se ele chegou perfeito, está tudo certo, e a apólice de seguros é uma promessa, né, e que é garantida por uma empresa séria, e que aquilo vai ter um desdobramento que a gente não sabe se vai ter resultado daqui a 7, 12 meses ou se pode ter algum problema de resultado operacional ali. Quando você vem para o lado da distribuição, você também descobre uma coisa muito interessante. Segurador não sabe vender. Aí eu falo isso como segurador que fui. Temos muitos colegas na rede Loja Accord que vieram de seguradora. E eu comparo o segurador, os comerciais de seguradora, que a gente tem grandes amigos e admira essa turma, com um propagandista médico. Ele chega e fala, doutor, eu tenho esse produto aqui, ele é ótimo, ele é excelente, ele vai fazer muito bem para os seus pacientes
e quem faz a distribuição e a venda é o corretor de seguros. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, eu acho que eu também aprendi uma coisa dentro da LojaCor, que é a humildade de ouvir. E você precisa ouvir muito. Precisa ouvir muito o corretor, que é aquele que de fato sente a necessidade do cliente, vê as dificuldades que tem em produtos, nos serviços que são prestados, tudo mais. Então é sempre muito importante estar em contato com essas pessoas que são, de fato, conhecem e que são os donos da carteira, que conhecem e têm a confiança do seu cliente, né? Sim, e nessa sua trajetória agora, afunilando, né, para a LojaCor, ela já está em quanto tempo? Eu estou no 6º ano, né? Eu agora, no final deste ano, a gente completa 6 anos, estou então há 5 anos e alguma coisa. Ingressei a partir de 2020, comecei o contato com a LojaCor, nessa minha jornada, onde eu fui convidado a fazer parte de um grupo que fez o planejamento estratégico 2020-25. E quando chegamos no final desse trabalho, que eu estava como consultor, aí eu fui convidado a integrar a LojaCor. Tem uma grande alegria. Foi para mim uma jornada inesperada de uma empresa e de um negócio que é apaixonante. Que você, por sinal, já conhecia por ter trabalhado em Curitiba, né? Você disse que durante sua passagem você já trabalhou, né, em Curitiba, que é o berço, né, da LojaCor, né? Sim. Eu conheci a LojaCor na minha primeira semana de empresa, quando eu assumi a posição no Sul, depois da integração. Eu acabei conhecendo o seu Heitor, o Diogo e a Marlise também, que fazia parte da empresa ainda. O Diogo estava ingressando na universidade nesse momento, né? Para quem não sabe, o Diogo é o nosso controlador, presidente do conselho da LojaCor. Pai dele, seu Heitor, participa do conselho, mas é o fundador, né? Um cara que é muito importante, muito relevante para nós. Mas era aquele empreendedor que estava no início de operação, pensando em ter uma empresa no Paraná que pudesse ter 100 corretores conectados. Certo, muito bom. E o futuro lhe trouxe até aqui, né? Eu acho que teve vários momentos assim. A gente sempre teve, eu acho que quem conhece a LojaCor tem uma reputação muito boa, né? São pessoas de bem, fazendo o certo porque é certo e com uma relação muito direta e carinhosa com fornecedores, com corretores, tentando criar oportunidades e também deixar que o corretor se foque em vendas e não se preocupe com problemas operacionais e tudo que decorre da própria atividade. Então, para mim foi sempre um prazer. Eu trabalhei durante todos esses anos de forma paralela à LojaCor, admirando a empresa e as pessoas que fazem parte. E aí acabou que a gente se encontrou na vida profissional. Ótimo, vamos falar mais sobre isso nos próximos blocos. E se você pudesse contar com os serviços de uma agência de comunicação especializada em seguros, com experiência de mais de 20 anos no segmento? O projeto Novo Corretor é uma ação cooperada entre corretores de seguros. O objetivo é tornar acessível a elaboração de sites e gestão de conteúdo para redes sociais de forma profissional e especializada. Faça como mais de 200 corretores em todo o Brasil e fale conosco para descobrir como funcionam nossos planos. Dirceu, no bloco anterior a gente falou bastante sobre a transformação, né, do mercado, o papel do corretor a gente também falou um pouco. E como você vê essa transição, né, de um vendedor, né, para um profissional mais capacitado, mais qualificado, com uma visão mais ampla do próprio negócio e também do próprio mercado? Sim.
Eu acho que, historicamente, o Brasil teve distribuição na mão de seguradoras que, em algum momento, nos anos 80, terceirizaram essa produção com corretores de seguros. Então, a primeira geração de corretores, vários deles ainda estão no mercado, vieram de seguradoras, passaram a fazer gestão de carteira. E haviam poucos produtos e também um trabalho muito artesanal. Então, era um grupo de corretores que eles precisavam ter alguma capacidade técnica de desenho, fazer cálculo, croquis, né? E isso foi sendo migrado para o digital, na época com computadores que eram offline, né? Com disquetes sendo instalados e tudo mais. Então, houveram corretores que não sobreviveram a essa primeira onda, porque ele estava acostumado a escrever no papel, e aí ele ficou para trás. E quem conseguiu chegar viu toda a evolução para a internet, para até a gente chegar numa tarifa digital de alta complexidade, que é online e Sim. que tem muitos produtos disponíveis. Mais recentemente, a relação com o cliente também se transformou. Sim. E nós temos hoje, provavelmente, 95% das transações dos corretores são feitas por WhatsApp. Então, texto, imagem, enfim, tudo vai com muita velocidade. Não mudou, em nenhuma hipótese, a confiança do cliente com relação ao corretor de seguros. Então, isso a gente teve nos últimos 15 anos... pelo menos uns 10 movimentos onde o corretor seria pulverizado do mercado, porque chega a internet, chega a venda digital, bancos, companhias de venda direta, canais digitais, bancos e outros mais, e o cliente ele quer que alguém que seja capacitado diga para ele, vai por esse caminho, por aquele outro, porque eu tive essa experiência com a compra de um seguro de vida que não me atendia, então a gente Sim. acaba sempre indicando um corretor. O que a gente percebe é que tem um movimento importante, que é a necessidade de olhar o cliente de forma integral. Qual é a necessidade que um cliente tem? Ele não tem só um automóvel, ele não tem só a residência, ele tem necessidade de um seguro de vida, de um seguro viagem, ele na velhice vai precisar de uma previdência e assim por diante. Então, olhar o cliente de forma integral. E também tem uma questão que vai além da ferramenta, que tem a ver com dados. A gente tem investido nos últimos 4 anos no nosso BI, e eu acho que a venda ela está indo por um caminho mais técnico do que relacional. Você não tem mais a oportunidade de abraçar o cliente, mas você tem a condição de olhar dentro da sua carteira, ver onde estão as possibilidades, não só as oportunidades, mas também onde que o cliente está desassistido. Se ele Sim. tiver um incêndio na residência dele, de uma certa forma, é nossa responsabilidade, está dentro do nosso propósito, levar a consciência da proteção do seguro para todos os cidadãos brasileiros, né? Sim, e nessa linha, onde você vê que o corretor assume o protagonismo, a relevância intencional, né? Não aquela relevância que foi construída pelo contexto, né? Que muitas vezes a gente vê, né, pelas demandas, né? Houve uma enchente, né? Poxa, existe um trauma, portanto, Sim. uma conscientização pela dor. Mas onde você vê essa relevância intencional do corretor e como ele se prepara para chegar neste ponto que você descreveu agora, né? De protagonismo nessa relação de proteção? Sim, você tem toda a razão. Acho que os grandes eventos que acontecem, né? As catástrofes, elas fazem com que aumente o interesse pelo seguro. Isso aconteceu com a pandemia, aconteceu com os grandes eventos climáticos no sul do Brasil. A gente viu pessoas procurando por seguro de vida, proteção residencial e tudo mais. Sim. Isso vai continuar acontecendo como sempre ocorreu.
Agora, o corretor de seguros, ele tem necessariamente que passar por uma transformação cultural, isso é pessoal, é individual. Nós sabemos que não é algo que se construa de um dia para outro, é um trabalho consistente, recorrente, onde ele possa olhar para o cliente, fazer um mapa das necessidades daquele cliente, seja ele pessoa física, uma pequena, média empresa, uma empresa maior, e ele precisa apresentar para o cliente e numa visão muito interessante, que é principalmente fugindo da visão de que o cliente só compra por preço. Então, eu tive uma experiência muito interessante, fui visitar a concessionária Honda, que mais vende financiamento de seguros nos Estados Unidos, e eu aprendi alguma coisa lá muito interessante. Então, o cliente ele é recebido no pátio da concessionária. Tem um vendedor, cujo papel é entender qual a necessidade do cliente, certo. E ele já vai sair dali com o objetivo de fazer a avaliação do carro que ele está trazendo, todos têm carro ali, e o segundo objetivo é fazer test drive com o carro que ele pretende comprar. A partir daí ele entra na loja, entra um segundo vendedor que vai olhar para aquele negócio e vai entender se está tudo bem, e aí eles começam a falar de preço. Quando eles começam a falar de preço, o cliente pede desconto, ele só terá desconto se fez test drive, porque essa turma mediu que 87% de quem faz test drive leva o carro. E aí, a sala, ela é muito... Bom. A sala onde vai a terceira e última etapa é bem interessante, que é parecido com esse estúdio que nós estamos. Eu sou o comprador, você é o vendedor. Você vai falar, Dirceu, tem uma câmera ali, nós vamos filmar essa venda. Uau! E qual é o objetivo de filmar? Inicialmente, para se defender do cliente. Porque o cliente americano, se você não vender o seguro para ele, ele bate o carro, ele te processa porque você não vendeu. Se você vender e não conseguir provar que ele quis comprar, ele te processa por ter. Então, durante 10 anos, eles fizeram isso para se proteger do cliente. E aí eles começaram a observar uma coisa e falaram, poxa, mas será que a gente não consegue tirar alguma coisa interessante daí? E aí, uma das coisas que fizeram, que era muito, muito legal, você está vendendo para mim, atrás de você abre uma cortina, entra o carro que eu estou comprando e tem um sujeito polindo o carro enquanto a gente está negociando. Aí o vendedor começa pelo carro e ele vai oferecer top de linha. Esse aqui tem aro 19, motorização 2.5, blá, blá, blá. O cliente vai dizendo sim ou não. E quando ele chega no seguro, ele oferece o que tem de melhor e o cliente vai modulando e tirando, não o contrário. O que eles aprenderam depois de 10 anos? Eles aprenderam que todo cliente merece o melhor produto que eles têm e ele que decida se ele quer ou não quer esse produto. Então, acho que esse é um exemplo daquilo que nós acreditamos na Loja Cor, que dá para fazer algo muito diferente, mas que vai, né, tem trabalho aí, tem estudo. Eles toda segunda-feira nessa empresa eles fazem treinamento e eles tinham mapeado 73 objeções no mundo todo deles, né? Recorrentes, né? E estas objeções, cada uma delas eles vão testando respostas que melhor funcionam para quebrar aquela objeção. Então eles têm essa eficiência toda que é quase o dobro do que empresas do setor conseguem de conversão. Então, eu acho que é técnica, dados, treinamento e o fator humano, que ele sempre será super relevante, importante, e dá para fazer, né? A gente tem tecnologia para isso, estamos investindo bastante em treinamento também, a gente quer ir por essa jornada aí. Maravilha. E você, corretor, enquanto nos ouviu aqui, pensou um pouco sobre quais são as crenças que estão dirigindo as suas decisões neste momento na sua corretora?
você está sendo apoiado por algum tipo de sistema que te dê informações para você tomar decisões acertadas para poder fazer boas ofertas de coberturas e produtos para os seus segurados, para os clientes que você recebeu de indicação? Escreve aqui nos comentários para a gente. Dirceu, agora é a hora do nosso café, ó. Já tá o seu aí também. Agora eu quero perguntar para você, qual é uma situação, um comportamento que você tem visto que é um comportamento diferente, não para um sentido muito bom, né, dos corretores de seguros, que você conhece tão bem, afinal de contas, né, tantos anos no mercado, de vários lados do balcão, como você já falou, você já viu bastante coisa, né? Sim, muito. Eu acho que, especialmente, a gente vê muito ainda corretores que procuram fazer um trabalho muito próximo do seu cliente, mas que nem sempre traz resultados tão interessantes. Então, o corretor ele fica conectado 24 horas por dia, normalmente o celular está à disposição, o cliente liga, tem dúvida, por mais que o cliente possa entrar em contato diretamente com a seguradora quando precisa de algum serviço, ele vai acionar esse corretor e os corretores se veem na obrigação de fazer isso. Então, uma das coisas que eu vejo que é uma roda viva, então alguns não conseguem se planejar para pegar férias, claro que está com muita facilidade hoje quando a gente pensa num sistema como o da LojaCore, onde a gente tem o Broker One, ele permite que o corretor trabalhe de qualquer parte do mundo, né? Tem alguns países que nós pedimos para ele nos avisar, para a gente liberar IP de máquina, coisas desse tipo, mas consegue trabalhar da praia, do pesqueiro, de qualquer literalmente. lugar, literalmente, que tenha uma internet, né? Então, sim, isso é importante. Mas essa roda viva de um dia depois do outro e os clientes estão, e o seguro tem essa característica de funcionar 24 horas por dia e tem clientes se movimentando 24 horas por dia, de ele não conseguir parar para fazer um planejamento. Eu acho que o que mudou na minha vida, Rafa, no passado eu fazia planejamento para um ano e eu revisitava isso depois de um ano, né? Eu tinha pulado as 7 ondas e, não cumpri tal objetivo. E a vida tá passando tão rápido que eu falei, não dá para ter ciclos de um ano. Por isso que a gente, na LojaCore, os nossos ciclos de objetivos são de 90 dias. E eu trouxe isso para minha vida pessoal também. Então, eu coloco objetivos pessoais, objetivos familiares e objetivos profissionais, né? Que são coisas bem simples de ter anotado e você olha para isso num caderninho ou numa nota no seu celular e você consegue andar com isso. Eu acho que isso é fundamental, né? Ter um planejamento para que você possa conduzir sua vida, porque essa vida, tanto pessoal quanto profissional, é feita de ciclos e é natural que seja assim, né? Sim. E eu fico pensando aqui, será que os corretores de seguros, no geral, eles têm se preparado, têm criado estratégias para que eles possam sequer até aproveitar um pouco mais o tempo e descansar um pouco, né? Ter a tranquilidade? Porque a gente vê isso exatamente, Dirceu. O corretor fica à disposição e ele se orgulha disso, né? Olha, meu celular está à disposição 24 horas, né? E alguns colocam como diferencial do canal, né? Olha, eu estou um ser humano à disposição 24 horas. Mas isso tem um custo pessoal, né, Dirceu? Tem um custo pessoal alto. E uma coisa que eu acho que é muito importante, uma corretora de seguros é um patrimônio. É um patrimônio muito bom. E que a gente vê a vida produtiva, normalmente você tem, vamos pensar numa média, né? As pessoas dos 30 aos 55 é o período mais produtivo. E aí, quando se conquista a independência financeira, aí já vem uma coisa também vinculada ao lazer, de ter uma chácara, de ter uma casa na praia,
encurtar um pouco a semana em determinadas épocas do ano. Mas quando e cada vez mais a gente está vendo um retorno dos filhos para as corretoras, que é ótimo, porque aí você passa a ter uma estrutura. Então eu chego aos 55, 60, 65, tenho gente da família trabalhando comigo e a gente pode se revezar e ter uma vida mais tranquila. E eu também acho que é muito interessante, quando o corretor não tem sucessão familiar, de ele estabelecer um bom colaborador como um sócio minoritário que possa dar para ele também essa tranquilidade de sair sem prejuízo à empresa, que ela continue crescendo e se desenvolvendo, porque quando o corretor trabalha de forma isolada, e a gente vê isso especialmente nos grandes centros, corretor, quando chega aos 80 anos de idade e ele trabalha sozinho, a carteira dele vai naturalmente regredindo, porque os clientes têm mais ou menos a idade do corretor, é uma coisa relacional também. E aí, quem compra essa carteira pode explorar por uns 10 anos, porque os clientes também vão desaparecer, né? Então, eu acho que a corretora de seguros ela tem que ser vista como um investimento, como um empreendimento, como um capital, e que ele pode durar várias gerações desde que se faça esse trabalho. E claro, eu acho que dosar, né? Não acho que seja louvável você trabalhar de forma muito intensa sua vida toda sem usufruir dos resultados que você também conquista, né? Perfeito. E você, corretor, como está promovendo o equilíbrio aí na sua corretora? Tá conseguindo tirar férias? Tá conseguindo organizar a sua sucessão? Como é que tá isso aí? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você pudesse contar com os serviços de uma agência de comunicação especializada em seguros, com experiência de mais de 20 anos no segmento? O projeto Novo Corretor é uma ação cooperada entre corretores de seguros. O objetivo é tornar acessível a elaboração de sites e gestão de conteúdo para redes sociais de forma profissional e especializada. Faça como mais de 200 corretores em todo o Brasil e fale conosco para descobrir como funcionam nossos planos. Dirceu, nesse quadro, normalmente a gente traz um dispositivo que remeta a uma dica de tecnologia para o corretor de seguros conhecer um pouco mais. E a gente vai fazer um pouco diferente dessa vez. A gente vai falar da tecnologia, talvez como comportamento, talvez como um gatilho, talvez como um sistema de uma forma mais ampla. A gente falou um pouco sobre dados, um pouquinho antes, a gente falou um pouco sobre CRM, gestão da carteira, gestão de clientes. E eu gostaria que você compartilhasse com quem está nos assistindo aqui agora qual é a importância, né, de ter um sistema que dê o suporte adequado para o momento do corretor que a gente vive hoje, para que ele tenha a relevância, como nós dissemos aqui, intencional na vida do segurado e que ele consiga trabalhar todo esse conjunto de dados na corretora para poder fomentar ainda mais vendas que façam sentido para um mercado que precisa ser cada vez mais de oferta e talvez não tanto de demanda. Sim, você tem... É um ponto fundamental. Eu queria comentar que eu acho que, principalmente, nós precisamos acreditar na tecnologia, né? Eu acho que a gente já partiu de um mundo onde o avião não tem mais manche, né? É um negócio que os aviões mais seguros, o piloto não tem mais aquele manche na mão. Então, acreditar na tecnologia é o seguinte, né? Dentro da Loja Core, nós temos um sistema que ele está hospedado num site AWS, que é da Amazon. Nós temos redundância nos Estados Unidos, significa que se o CPD daqui for atacado, nós em 4 horas colocamos uma Loja Core no ar, que é uma cópia que está rodando 24 horas por dia com alta disponibilidade. Mas nós, ao longo dos anos, desenvolvemos
uma série de robôs. Os colaboradores da LojaCore programam robôs que vão fazer o acompanhamento da proposta, de vistoria, de pendências, de parcela pendente, de cancelamento. São robôs, tecnologia mais moderna, API, e temos uma parte que é de inteligência artificial para ler e-mails. Nós recebemos centenas de e-mails por dia. Pois bem, o corretor, quando ele opera fora de uma plataforma como a LojaCore, ele, trabalhando com 8, 10 seguradoras, ele precisa diariamente entrar no site de cada uma dessas seguradoras e olhar se tem pendências para ele tratar. Nós colocamos tudo na primeira tela dele e ele tem muito mais tempo disponível para venda. Então, só que parte dos corretores, isso é uma quantidade hoje reduzida de profissionais, não acredita no sistema. E aí parece quem está aprendendo a dirigir que não acredita no retrovisor. Você tem um retrovisor, mas você dá uma olhadinha para trás ainda para ver se aquilo está correto. O que nós garantimos? Nenhum cliente foi prejudicado até hoje dentro da LojaCore, que vai fazer 30 anos este ano, porque o sistema falhou. Então, acredita no sistema. Acreditando no sistema, você vai ter muito mais tempo disponível para venda. E aí, quando se fala de tempo disponível para venda, aí é fundamental que o corretor tenha um CRM. E por quê? Primeiro, porque por melhor que seja o corretor de seguros, e a maioria dos corretores vivem de renovações, seguros novos, indicações, não se renova todos os seguros todos os anos. Então, os excelentes corretores têm perdas ao redor de 5% por ano, né, de clientes que não renovam a pólice. Quando você tem um CRM, no ano seguinte, esse cliente entra de novo como uma possível reconquista. Ele foi seu cliente, ele pode ser seu cliente num determinado segmento, e você entra numa ação de recuperação. E tem também uma questão que é muito importante, que dentro da LojaCore, o nosso índice de conversão ele é considerado alto. São convertidos 19% das cotações que são feitas. As seguradoras estão na casa de 1,5% a 2% de conversão. E por que nós temos uma conversão tão alta? Porque nós trabalhamos com 40 seguradoras. Então, o leque de opções do corretor é muito importante. Então, ele consegue ter ali uma conversão alta. Ainda assim, 80% não fechou negócio. Ele pode voltar no ano seguinte, né, como uma nova oferta para aquele cliente que te procurou. E assim vai, né? Com a facilidade do mobile, o corretor está no clube, está na igreja, supermercado, conhece alguém, ele consegue cadastrar uma lead que vai estar ali ad eternum dentro daquele CRM, diferentemente de um papel que, não sei se já aconteceu com você, mas eu às vezes encontro um papelzinho com uma anotação e falo, mas o que é esse negócio aqui? Exatamente. Então, eu acho que é fundamental o corretor primeiro ter acesso à ferramenta. Ela automatiza uma porção de tarefas, mas por outro lado, ele também vai ter que passar a trabalhar de forma diferente as etapas da venda, né? Então, acho que tem muita oportunidade. Perfeito, Dirceu. E enquanto você falava aqui, resgatando alguns exemplos práticos, né, que nós vivemos, né, diariamente na LojaCore e vemos, né, ali existe um modelo phygital, onde pessoas e tecnologia andam juntos, né? E num quadro onde a gente fala sobre dicas de tecnologia, é importante a gente ter clareza sobre as comparações que existem, né, de opções no mercado. Muitas vezes o corretor até tem alguma inclinação para buscar algum tipo de nova tecnologia para ele poder implementar na corretora. Mas quando ele faz isso, fora de um ecossistema, ele acaba tendo várias dificuldades, né? Várias situações que ele vai ter que lidar sozinho, muitas vezes, porque outros modelos acabam não entregando essa junção do humano,
né, junto com a tecnologia para acolher uma corretora na medida que ela precisa ser acolhida. E isso faz com que o corretor tenha dificuldade muitas vezes nessa transição tecnológica, né, por mais que ele tenha ali algum sistema já implementado. E quando a gente fala ainda mais do passo de um CRM, isso agrava ainda mais, né, porque aí a gente tem um impacto cultural ainda maior. Eu vejo isso acontecendo em várias corretoras que tentam, né, implementar um sistema puramente simples, né, falando, não diminuindo a complexidade nem as entregas, mas uma parte do ecossistema. Você falou mais de 40 seguradoras. O que adianta ter um sistema robusto se você não tem acesso para colocar negócios nele? Então, essa proposta que você trouxe, né, essa visão que você trouxe aqui, ela faz muito sentido para todo tipo de corretora que tem a clareza sobre a sua necessidade de se manter relevante no mercado. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse ponto que você traz da venda assistida é uma realidade mundial. E eu já presenciei mais de uma vez corretor de seguros, inclusive um deles, um amigo pessoal, que veio da área de ciência e computação e ele criou o próprio sistema. E foram anos de investimento e é muito difícil você acompanhar toda a evolução. Sim. As conexões com as seguradoras também são um tema super relevante, porque as seguradoras só vão abrir para empresas com alta governança, que tenha garantia de que não vai ter vazamento de dados, que você tem uma relação comercial importante. E a outra opção são produtos como, por exemplo, falando de CRM, o mais famoso, mundialmente mais famoso é o Salesforce. Mas é uma grande plataforma, é um sistema maravilhoso, mas que ele precisa de customização. Ele não foi criado para a área de seguros. Não. E quando se fala de customização, a cada movimento que você levanta a mão e fala, vamos melhorar aqui o sistema, pode preparar R$500 mil, R$1 milhão, porque é algo muito caro, de grande envergadura. Então, quando se tem, eu acho que sempre é importante olhar para um sistema que ele, além de fazer o que é necessário dentro de uma corretora, ele tenha escala, que seja uma empresa que consiga atualizar isso sem maiores problemas, porque às vezes a gente vê corretor contratando um amigo que tem uma empresa que está começando e tal. Não recomendo, porque você precisa ter uma grande estrutura. A profissão do corretor de seguros, ela implica em risco também, em responsabilização, cada vez mais. E não dá para ter um sistema que não tenha uma confiabilidade, ou principalmente que não tenha sido desenvolvido com essa finalidade. Então, eu entendo que tem aí uma grande oportunidade, especialmente, né, os corretores que já estão trabalhando na rede LojaCor, tem todo esse arcabouço. E é um sistema que ele nunca vai estar pronto, ele vai constantemente sendo aprimorado, mas nós não deixamos de olhar mercado. E aí, uma das coisas que é assim fundamental, e chega muitas empresas nos buscam pelo porte da rede LojaCor, na página 1 é sensacional. O sistema funciona, tudo mais e tal. E aí, na página 2 é a conexão com a seguradora e depois com o corretor também. E não existe essa conexão. E aí, você ter que ficar imputando dados de forma manual é algo impensável e que não faria nenhum sentido hoje, né? Exato. E você, corretor, já tem algum sistema, já tentou implantar algum sistema? Como foi a implantação? Você já ouviu falar e já está utilizando algum tipo de CRM? Esse seu CRM, se ele existe, ele conversa com o seu back-office? Ou você está sozinho nessa batalha? E aí? Essa batalha está doendo? Se está doendo, está na hora de refletir sobre ela. E talvez comentar um pouquinho como ela tem sido aqui nos comentários.
Dirceu, agora a gente vai falar um pouco sobre um assunto do momento. E um assunto do momento que tem sido bastante recorrente ao longo de um certo tempo também, são as consolidações de corretoras de seguros. Qual a sua visão sobre este movimento para o momento? Qual a sua visão sobre este movimento para o futuro? Isso é uma onda, vai passar? Isso não vai passar? Isso tende a ficar? Quais são os ganhos ou perdas, os riscos, né? E o que a gente pode ter aí da sua contribuição em relação a isso para que o corretor que está nos assistindo tome melhores decisões? Legal, Rafa. Eu acho que é um fenômeno internacional em todos os setores da economia. A gente olha para indústria alimentícia, você olha para bebidas, você olha para construção civil, você olha... surgem novos players? Surgem. Mas quando a gente pensa, né, no mercado de seguros, falando inicialmente de seguradoras, nós temos mais seguradoras em 25 do que tínhamos em 24, do que tínhamos em 23. Mas a relevância das que têm mais de 1% do mercado é muito pequena. São 80 e tantas seguradoras que não têm 1% do mercado. E em cada segmento, aproximadamente 8 seguradoras fazem 90% do negócio. Então, 8 grupos seguradores fazem 90% do negócio de automóvel, 8 seguradoras, 7 fazem o residencial, no Vida é parecido com isso também. E acontece também a consolidação dentro do mercado de distribuição. E aí você tem empresas que consolidam, principalmente corretoras de um porte maior, especialmente de benefícios, estamos falando de vida, saúde, previdência, e também do segmento corporativo, que atende empresas. Então, tem 2, 3 grupos no Brasil comprando corretoras, e isso é um modelo que não se aplica onde nós atuamos, que é em distribuição de produtos massificados, varejo. São apólices individuais do automóvel, do vida, do pequeno empresarial, do pequena média empresa, e assim por diante. Esse é um setor que é muito importante que o corretor não esteja sozinho, porque ele tem muita dificuldade para fazer gestão do seu negócio. Começa pelo acesso. Então, para ser competitivo em todos os ramos de produtos massificados, um corretor precisa trabalhar com mais ou menos 8 seguradoras. Se ele tiver 8 seguradoras, ele se torna competitivo. Mas quando ele não tem um grande volume de produção, ele consegue se relacionar com 2 ou 3. E imaginando que ele conseguisse se relacionar com as 8 seguradoras, ele teria que receber 8 comerciais de 8 seguradoras diferentes. Ele teria que estudar esses produtos de forma individualizada, ele teria que fazer cálculos de forma individualizada. Então, é muito importante que, por um lado, para ter acesso a produto e condição comercial, ele esteja amparado por um grande grupo. Então, isso é uma forma de consolidação. Nós somos uma grande consolidadora e emitimos em prêmios um BI 700 no ano passado, ano de 25. Então, nós somos vistos como um ser único que tem 4.800 usuários dentro do sistema. Então, isso é muito importante. E aí depois vem uma série de outras questões, como, por exemplo, Open Insurance. Como fazer frente a isso? Nova lei do seguro, novos produtos, mudanças fortes de tecnologia e agora com inteligência artificial. Como fazer investimentos em IA, sendo que você é uma empresa individual, né, que tem alguma limitação de investimento. Então, eu acho que tem vários aspectos que fazem com que um corretor que entre numa empresa como a Rede LojaCor, ele prospere muito, porque ele passa a ter mais tempo, segurança, produto, condição comercial, treinamento, conhecimento, pessoas, né? Nenhum corretor é especialista em todos os ramos do seguro. Perfeito. Dentro da LojaCor,
somados, da última vez que falamos, tínhamos 701 produtos. Mas nós temos dentro dessa rede, que é uma comunidade, uma rede colaborativa, especialistas em todos esses setores. E ele pode se conectar com um especialista e atender um transporte, atender um cyber risk, atender produtos que não são do dia a dia desse corretor. Então, acho que é temerário, acho difícil um corretor conseguir prosperar de fato de forma isolada. É possível fazer, é possível, mas eu brinco que é mais ou menos como se um psicólogo é bom ou não. Então, a ideia você consegue sair sozinho de uma depressão? Consegue. Só vai demorar mais e vai doer mais. Então, eu acho que estar dentro de um ecossistema como o LojaCore tem muitos benefícios, traz muita segurança e facilidade para desenvolver como empresa. E essa segurança que você trouxe, Dirceu, ela se reflete em momentos esperados e momentos inesperados. Eu vou trazer aqui um gancho de que a gente já viveu algumas vezes e já viu no mercado, né, tanto na LojaCore quanto de corretores do mercado tradicional, acontecendo. Muitas vezes, aquele é um negócio da família. A gente falou sobre isso agora. E nem todos têm uma clareza sobre a importância da organização de uma sucessão para a corretora, de deixar algo ali engatilhado caso, né, ele não tem algum acidente, não possa vir a trabalhar. E uma das coisas que eu tive a honra, eu não posso dizer que eu fico feliz com isso porque não é algo feliz, mas eu tive a honra de presenciar e participar, foi de momentos onde o corretor simplesmente teve um problema de saúde grave, e todos estamos, né, passíveis a isso, e ele deixou de atuar e veio a falecer em seguida. E aquele, não, como eu disse, né, é muito comum ser um negócio da família. Sim. E dentro deste ecossistema, dessa plataforma, deste modelo, dessa rede colaborativa, eu tive o orgulho e a honra de assistir acontecer algo que eu não vejo e nunca vi acontecer em outros lugares do mercado, da mesma forma que eu vi dentro da LojaCore. Corretores se movimentando para apoiar quem ficou da melhor maneira possível e garantir aquela sobrevivência, especialmente no momento da transição, até que as coisas se rearranjem novamente. Esse espírito de coletividade, esses valores, não é comum você encontrar numa empresa, no mercado como um todo. Sim. Né? Que o lado humano, ele é valorizado em uma proporção que ele realmente entrega. Parece até estranho o que eu vou falar, mas ele entrega aquilo que diz, aquilo que fala, né? Na LojaCore a gente tem muito disso. Qual a pegadinha da LojaCore, né? É verdade. Que não tem pegadinha, né? A gente simplesmente faz aquilo que a gente se propõe a fazer, aquilo que a gente escreve, a gente cumpre. E isso eu falo a gente porque eu e você estamos juntos nessa caminhada, nessa agenda e nessas entregas, e nós vivemos e vemos isso, né, todos os dias. E um dos momentos que a família mais precisa, né, de apoio, a gente não vê um modelo. Pode ser um sistema maravilhoso, pode ser um grupo maravilhoso, pode ser aí um grande parceiro de uma grande seguradora do mercado, não vai haver o nível de entrega humana que nós já vimos, já fizemos e continuamos fazendo na LojaCore. E isso, modelo nenhum, eu vi entregar até hoje. Isso é uma das coisas que mais encanta, tanto como empresa, mas como uma entrega humana em um momento que a gente vive um ambiente tão digitalizado, né? Tão imerso em tecnologia. Então, esse é um ponto muito importante que quem passa por essa dor sabe o quanto ela dói, o quanto ela persiste, o quanto ela é complexa para ser administrada quando não tem nenhum modelo de apoio, não é mesmo? Sim. Tem algo
terrível nisso que é a vida humana. No ano passado nós perdemos 3 colegas da rede, né, por fatalidades, ou doença, ou morte súbita, acidente. E eu acho que isso que você traz do diferencial tem a ver com o corretor, por mais que sejam 2.250 corretores mais ou menos na rede, eles são conhecidos por nome, sobrenome e família e tudo mais. E como que se dá essa mágica? Se dá com 60 filiais, 60 unidades. Então, você lá em Campinas e na região, você sabe quem são as pessoas. Sim. Você sabe quem é o marido daquela corretora, os filhos, se está passando por alguma dificuldade de saúde. Isso acontece no Brasil todo desta forma. E são empreendedores que estão ali, vivem na mesma comunidade, comem daquela comida, bebem daquela água, eles não vão embora amanhã, eles estarão lá amanhã. Sim. E conhecem profundamente esses corretores. Então, a gente está numa jornada importante de conscientização também pelo seguro de vida desses profissionais, que é muito importante, porque infortúnios acontecem. E também nós já temos dentro do nosso sistema, independentemente de qualquer coisa, já tem uma orientação de que esse corretor indique um sucessor. Caso eu tenha algum problema, tal pessoa vai tocar o meu negócio. A LojaCor não vai assumir a carteira do corretor que faleceu, Dirceu? Não. O que a gente tem normalmente, os gestores das unidades que tomam para si, e vários corretores se voluntariam para ajudar a fazer as renovações, atender os clientes enquanto a família está enlutada. Em vários casos que a gente viu, um em especial em Curitiba, acompanhei isso, o corretor ele era absolutamente sozinho, com uma esposa e um filho, e esses dois assumiram a corretora sem conhecimento algum. Então a unidade e os corretores deram a mão. Foi um processo de 2 anos, 2 anos e meio, até que a família conseguisse tocar de forma autônoma. Então, são muito agradecidos, felizes. Eu acho que tem um traço de humanidade que eu nunca vi, Rafa, nessas circunstâncias, alguém querer tomar conta daquela carteira como forma de levar clientes para si. Então, tem uma comunidade muito forte, um senso de pertencimento. Isso faz com que as pessoas usem a marca da LojaCor, vistam a camisa literalmente e sejam felizes por fazer parte, porque sabem que podem contar. Isso não está escrito em contrato, isso isso acontece. Sim. Né? Então, acho que a gente, né, nesse ano comemorando 30 anos, o que você tocou é fundamental. O melhor sistema, ele é 30% do negócio. 70% são as pessoas que fazem esse negócio acontecer, as pessoas que convencem e protegem os segurados, que assistem. E da mesma forma, eu acho que a maneira como a gente tem visto os corretores tratarem os colegas tem a ver com os clientes deles, né? Quando o cliente perece, o corretor é um grande amigo da família que está ali tomando atitudes práticas, ajudando da melhor maneira. Então, acho que é uma missão de vida, inclusive. É uma profissão muito bonita, muito bonita. E eu vejo que pessoas de mesma vibração se atraem, né, dentro deste modelo. E encerrando esse quadro, eu vou fazer mais uma contribuição. E uma coisa espetacular que eu tive a honra de presenciar. Um corretor, numa situação como essa, ele atendeu, né, a carteira de um corretor que estava hospitalizado. Ele teve um mal súbito. E este corretor, ele optou em não receber a remuneração durante o período que o colega estava hospitalizado. Foram 4 meses que ele optou em trabalhar sem remuneração, e ele disse:
a família dele precisa desse recurso e a hora que ele sair do hospital, ele vai precisar colocar várias coisas em dia. Então eu vou ajudar como eu gostaria de ter sido ajudado se fosse a minha família. Sim. Onde nós temos a oportunidade de ver isso, né, Gerson? Muito difícil. É muito difícil. Que bom. E você, corretor, ficou tocado, profundamente tocado, ou talvez até incomodado de alguma forma positiva, reflexiva sobre isso que nós falamos aqui agora? Se sim, comenta aqui quais são os pensamentos, quais são os receios que visitam você neste momento e vamos dividir esse fardo, essa jornada, para que a gente encontre caminho juntos. E se você pudesse contar com os serviços de uma agência de comunicação especializada em seguros, com experiência de mais de 20 anos no segmento? O projeto Novo Corretor é uma ação cooperada entre corretores de seguros. O objetivo é tornar acessível a elaboração de sites e gestão de conteúdo para redes sociais de forma profissional e especializada. Faça como mais de 200 corretores em todo o Brasil e fale conosco para descobrir como funcionam nossos planos. Bom, Dirceu, chegamos ao final. Infelizmente, foi realmente muito engrandecedor e muito emocionante essa nossa conversa, essa nossa troca. Quero agradecer muito você pela sua contribuição, pela sua colaboração neste momento e para todo o mercado, né, durante toda essa trajetória, e que a gente siga aí uns bons e longos anos ajudando esse importante canal de distribuição, essa importante pessoa que é o corretor de seguros, que precisa deste apoio para que ele siga a sua jornada protegendo vidas e pessoas e empresas e sonhos futuros também. Maravilha, muito obrigado. Eu espero que tenha podido agregar para os corretores de seguros. Quem não conhece a Loja Cor, convido a conhecer-nos, né? A gente tem muito prazer em sempre apresentar o que nós fazemos. Nós somos uma empresa que tem como cliente o corretor de seguros, vivemos de corretagem de seguros e nós não temos carteira. A carteira é do nosso corretor. Então nós somos um prestador de serviço, quase que uma empresa pay-per-use. Quando o corretor vende, nós ganhamos. Se o corretor não vende, nós não ganhamos. Então nós temos total interesse que o corretor prospere, que ele siga protegendo mais e mais famílias brasileiras. E esse episódio teve o patrocínio do projeto Novo Corretor. Redes sociais, sites, toda aquela roupagem tecnológica que você precisa para ter uma boa posição, um bom posicionamento nas redes sociais. Entre em contato, veja a melhor forma que encaixa aí com a sua corretora e eu tenho certeza que você vai ter uma ótima experiência. E também se inscreva nos nossos canais, ative o sininho para receber as notificações, comente os nossos encontros para que você receba aí as notificações dos próximos e que ele também atinja aí mais pessoas para tornar o nosso mercado cada vez melhor. Eu sou Rafael Brentegani e eu vejo você no nosso próximo encontro. Um abraço e até lá!